Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída com o povo e para o povo e vamos subir na montanha para orar com Cristo Senhor, como Pedro, Tiago e João. Segundo domingo do tempo da Quaresma. O Evangelho da Transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, como comenta São Leão Magno, Papa. Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. O Senhor manifesta sua glória na presença de testemunhas escolhidas, e de tal modo fez resplandecer o seu corpo, semelhante ao de todos os homens, que seu rosto se tornou brilhante como o sol e suas vestes brancas como a neve. A principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão, voluntariamente suportada, não abalasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Mas, segundo um desígnio não menos previdente, levasse-se um fundamento sólido à esperança da Santa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido e os seus membros pudessem contar com a promessa da participação daquela glória que primeiro resplandecera na cabeça. A esse respeito, o próprio Senhor dissera, referindo-se à majestade de sua vinda, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E o apóstolo Paulo declara o mesmo dizendo, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em vós. E ainda, vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Entretanto, aos apóstolos que deviam ser confirmados na fé e introduzidos no conhecimento de todos os mistérios do reino, esse prodígio ofereceu ainda outro ensinamento. Moisés e Elias, isto é, a lei e os profetas, apareceram conversando com o Senhor, a fim de cumprir-se plenamente na presença daqueles 5 homens o que fora dito. Será digna da fé toda palavra proferida na presença de 2 ou 3 testemunhas. Sejamos como Pedro, Tiago e João e vamos subir a montanha para orar com Cristo Senhor. Na primeira leitura desse segundo domingo do tempo da Quaresma, gente boa, a pedagogia fundamental dessa primeira leitura do livro do Gênesis é a aliança de Deus com Abraão. O Senhor Deus chamou Abraão e disse, sai da tua terra e vai. Nessa primeira leitura é quando o Senhor Deus enviou Abraão lá do monte de Ur para sair da terra e ir
e vemos a lógica missionária, que nós temos que ser uma igreja em saída, ouvir o chamado do Senhor, ouvir o chamado do Senhor e ir anunciar a boa notícia. Que Abraão teve fé, e tenhamos fé como a fé de Abraão. No Salmo, o Senhor é minha luz e salvação. Somente o Senhor é a nossa luz, que nos ilumina, que nos guarda e nos fortalece. Quem está no Senhor está guardado e fortalecido para sempre. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, temos que ser imitadores de Cristo, observar o que está escrito e viver, que vemos na realidade em que transparece em nosso cotidiano. Tantos são aqueles que não aceitam a cruz. Vemos na lógica tantos que vivem somente no mundo capitalista, não buscam as coisas do transcendente, é somente o capitalismo. Que todos se convertam e gloriem-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com muito medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo Senhor levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. E hoje Cristo Senhor está levando todos nós e vamos subir a montanha para rezar com Cristo Senhor. Pedro, João e Tiago, hoje somos todos nós gente boa. Vamos rezar com o Senhor e se transfigurar com o Senhor. E logo que subiram a montanha, estavam rezando, o rosto do Senhor mudou de aparência, e suas roupas ficaram brancas como a neve, brilhantes, na qual nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. E no momento em que as vestes do Senhor ficaram brilhantes, apareceram 2 homens. E quem eram esses 2 homens? Moisés e Elias. Eles estavam revestidos de glória, conversando com o Senhor. E o que eles estavam conversando com o Senhor? Sobre a morte do Senhor, sobre a paixão e ressurreição do Senhor. Tudo o que o Senhor iria sofrer em Jerusalém. Moisés e Elias estavam conversando
Pedro, João e Tiago não sabiam que estavam conversando. E temos duas lógicas nesse momento que apareceram Moisés e Elias conversando com o Senhor. Primeiramente, eles estavam conversando sobre a morte que o nosso Senhor Jesus Cristo iria sofrer em Jerusalém. Segundo, Moisés, a lei do Antigo Testamento do Pentateuco. Terceiro, e depois a profecia, Elias, a profecia. É Antigo com o Novo Testamento. Antigo, Moisés e Elias, a lei e a profecia. Novo, a boa notícia, a nova aliança. E lá Moisés e Elias conversando com o Senhor, revestidos de glória. Pedro e os companheiros, Pedro, João e Tiago, estavam com muito sono. E logo viram a glória de Jesus. E os dois homens que estavam com Jesus, que eram Moisés e Elias. Logo, os dois homens iam se afastando, Moisés e Elias. E Pedro argumenta, falando, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Primeiramente, o Senhor estava conversando com Moisés e Elias sobre a morte do Senhor. E depois que Moisés e Elias não estavam mais, Pedro argumenta, Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Vemos essa metáfora, Pedro argumentando, fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Por quê? Porque Pedro não sabia que a lógica que Moisés e Elias estavam argumentando com o Senhor era sobre a paixão do Senhor. E logo apareceu uma nuvem que cobriu com sua sombra. E por que apareceu essa nuvem que cobriu com a sombra? E os discípulos ficaram com muito medo ao entrarem dentro da nuvem. Essa nuvem é a lógica da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que veio essa nuvem e encobriu com sua sombra. Que no momento em que Pedro disse, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, veio a nuvem. Essa nuvem é a realidade da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores, o Deus humanado. E da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Nessa metáfora, escutai o que ele diz, é fazer tudo o que ele está nos dizendo, é estar revestido da palavra de Deus, com o evangelho na mente, nos lábios e no coração. E depois que a voz ressoava na nuvem, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e não contaram nada a ninguém. Ficaram em recolhimento depois da transfiguração. Se recolheram em oração. E assim todos nós temos que saber se recolher em oração, como Pedro, João e Tiago, e se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Venham todos e se transfigurem com o nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro, João e Tiago, e que todos nós
saibamos escutar a voz, escutai o que ele diz. Escutai o que ele diz é estar revestido da palavra de Deus, com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Que todos venham e se revistam da palavra de Deus, estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, e progridam sempre mais e mais a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie toda a gente, que toda a gente tenha fé, permaneçam em Cristo e se transfigurem com o nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro, Tiago e João. Ó meu belo amor, ó Rainha de Misericórdia, ilumine e guie toda a gente, que toda a gente subam a montanha para orar com Cristo Senhor e se transfigurar com Cristo Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo o mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. E hoje, 9 anos que o Papa Francisco foi eleito vigário de Cristo na terra. Rezemos pela vossa santidade, o vigário de Cristo na terra, que venha muitos e muitos anos no seu pontificado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São Francisco, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo, bom e delicioso almoço.